Disso, convidar você a fechar os seus olhos e pedir mais uma vez ao Senhor revelação. Fala para o Senhor, fala: Deus, me dá revelação dessa palavra. Pedimos, Pai, abra os nossos olhos, dá-nos entendimento, sabedoria espiritual, para que possamos compreender, receber, assimilar aquilo que o Senhor tem para falar aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Semana passada, nós ministramos uma palavra sobre o abençoado, o homem abençoado, a mulher abençoada. Tem alguém abençoado aqui no nosso meio? Aleluia. O Senhor te chama para te dar bênçãos. Olha que coisa. É o único Deus que faz isso. Aliás, é o único Deus verdadeiro. Os outros só exigem, esse te chama para te dar. E a Bíblia... Hoje eu estava conversando aqui com a inteligência artificial, é uma coisa assustadora. Às vezes eu coloco lá para ver o que ele diz. E eu falei para ela: me fala quantas vezes a Bíblia diz sobre bênção. E ela me disse: é impossível, porque são muitas. Aí eu falei: então, quantos versículos falam de justo? Ela falou: são muitas. E eu insisti, porque diz ela que é inteligente. Até ela me dá a resposta. 550 versículos que falam sobre o justo. Fora aqueles que falam sobre justificação. Da justiça de Deus. Então, eu quero ler para você, pelo menos alguns versículos aqui, que falam do justo. Porque se eu e você somos justos, nós somos abençoados. Mas se somos abençoados, é porque fomos considerados também justos. Porque Deus só abençoa o justo. Amém? Fala aí para o seu vizinho: Deus só pode abençoar o justo. Então olha o que a Bíblia diz. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Provérbios 10, 3 diz: o Senhor não deixa ter fome o justo. Salmo 34, 19, o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Provérbios 4, 18, a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 11, 8 diz: o justo é libertado da angústia. Provérbios 12, 21, nenhum agravo sobrevirá ao justo. Provérbios 13, 25, o justo come até que a sua alma fique satisfeita. Alma que é barriga, não é? O justo jamais será abalado. Provérbios 10, 30. Provérbios 13, 22, a riqueza do pecador é depositada para o justo. Salmo 5, 12, o Senhor abençoa o justo e como escudo o cerca de benevolência. Provérbios 15, 6, a casa do justo tem grande tesouro. Provérbios 3, 33, o Senhor abençoa a casa dos justos. Provérbios 24, 16, ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a erguer-se. Provérbios 10, 6, sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Olha aí sobre a cabeça do seu irmão. A bênção sobre ele. Aleluia. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, como eu disse, Deus só pode abençoar o justo. Quantos dizem amém? A questão aqui que nós precisamos perguntar, não é quem é o justo? Ou quem são os justos? Então, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, há 2 maneiras de você ser considerado justo. No Velho Testamento, justo era aquele que cumpria toda a lei, que obedecia a lei, que guardava os mandamentos. Se você vê o que Deus falava para aquelas pessoas no Velho Testamento era: se você atentamente ouvir a minha voz e tiver o cuidado de obedecer todos os meus mandamentos,
então será abençoado. Esse é o justo. Mas no Novo Testamento há uma diferença da definição de justiça. No Velho Testamento, o justo era aquele que obedecia, que fazia no seu próprio esforço, que queria chegar-se a Deus, queria ter uma vida santa, justa, honesta, íntegra, só que era na sua força, tinha lá a lei, era só cumprir a lei, ponto final. Mas há um segundo caminho para você se tornar justo. É quando Deus te atribui justiça. Quando Deus fala, a partir de agora, você é justo. E esse é o caminho que muitos não entendem ainda. Mas se você está aqui hoje, você vai entender para a glória de Deus. Então, existem várias maneiras de nós entendermos isso. Uma delas é você usar o mesmo entendimento que você tem de que era pecador e foi justificado. Qual que é esse entendimento? Como é que você se tornou pecador? Será que foi no dia que cometeu o primeiro pecado? É isso que a Bíblia diz? Lá em Salmo 61, verso 5, olha o que Davi diz: eu nasci na iniquidade. Será que está certo isso aqui? 61. Salmo 61, 5. Eu nasci na iniquidade, como você vê o pecado da minha mãe. Alguém me ajuda aí, um universitário? Acho que eu anotei errado aqui a referência. Salmo 51, 5. Desculpa aí o erro. Olha lá. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, você não teve escolha para ser considerado pecador. Você nasceu pecador. Por que a Bíblia fala que nós temos que nos agarrar a Cristo e receber Cristo na nossa vida? Porque ninguém nasce com Ele. Nós nascemos no pecado, ou seja, nascemos condenados. Agora, por que nascemos condenados? Porque um dia Adão pecou. Por causa do pecado de Adão, depois de Adão, então, todo homem nasceu pecador. O pecado não acontece, o ser pecador não aconteceu na sua vida quando você pecou pela primeira vez. Imagina uma criança. Uma criança, ela já nasce toda cheia, embora a gente ache maravilhoso, perfeito, né? Os pais e as mães. Mas ela já nasce com a semente lá dentro. Tem algum pai aqui que ensina o seu filho a ser egoísta? Não, mas ele já nasce egoísta. Ele já nasce soberbo. Ele já nasce com a semente, né, da rebeldia. Quem que ensina isso para a criança? Ninguém. É fruto da carne, ela nasceu pecadora. Mas por que ela nasceu pecadora? Porque Adão pecou. Ah, pastor, mas isso é muito injusto. Adão pecou e eu recebi agora a consequência disso? Sim. Mas algo aconteceu na história do homem. Uma outra pessoa também te influenciou. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, olha que vai acompanhando o raciocínio, presta muita atenção hoje. Eu sei que há crianças, há um barulho maior, mas presta muita atenção nisso. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga, dom da justiça. Irmãos, o que significa dom? Presente, dádiva, dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, porque Adão lá no Éden, uma ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, lá em Jesus, na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
Então, Adão pecou e te deu o título de pecador. Mas Jesus cumpriu os mandamentos e te deu o título de justo e santificado. Do mesmo entendimento que você nasce pecador por causa de Adão, você precisa compreender que agora você é justiça de Deus por causa de Jesus. Aleluia! E no verso seguinte, 19, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, no Velho Testamento, justo era aquele que obedecia a lei. Mas no Novo Testamento, justo é aquele que recebe a justiça de Deus. Então, pelo que você será considerado justo? Porque você teve uma vida íntegra, porque você amou mais a Deus do que todas as coisas, porque você diariamente prestava atenção na lei, meditava nela dia e noite, como diz lá em Salmo 1, que é o homem abençoado, ou porque Deus te santificou, te justificou, pagou todo o seu pecado, sua dívida foi quitada na cruz. É isso que nós precisamos entender aqui hoje. E a ceia aponta para isso. A ceia é a garantia que o sangue de Jesus, derramado lá na cruz, nos limpou do pecado. Uma vez que nos limpou do pecado, agora a justiça de Deus, ela se torna visível, aparente em nós, não pelo nosso esforço de obedecer à lei, mas porque Jesus pagou pelos nossos pecados, nos limpou, pagou a transgressão, e toda aquela obediência que eu deveria ter, Jesus fez no meu lugar. Aleluia. Vai entendendo aí, as coisas vão se encaixando. Se você ouve isso pela primeira vez, continua ouvindo aí. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que esse versículo está dizendo? Que Jesus fez uma troca conosco lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado, ou seja, Jesus nunca pecou. Ele sempre cumpriu a lei. Ele foi perfeito, nunca teve um erro sequer. Mas ele se fez pecador. Se fez pecador. Da mesma forma, eu e você éramos todo errado. Eu e você tínhamos muitas falhas. Nós não fizemos atos de justiça, mas por causa de Jesus recebemos a justiça. Da mesma forma que Jesus não teve que pecar para se tornar pecador no nosso lugar, eu e você não tivemos que obedecer à lei para receber a justiça e o favor de Deus, porque foi Jesus que fez isso. Isso nós chamamos de a troca do Calvário. Fala aí para o seu vizinho, lá na cruz, Jesus trocou de lugar com você. Então você era pecador, esse título foi sobre ele. Ele era santo e justo e o título dele foi sobre você. Essa é a troca do Calvário. Agora, nós temos muita dificuldade de entender isso. Isso é bonito, é um ensinamento, às vezes contra a lógica humana, obviamente. Mas qual que é a base para esse entendimento? E eu quero falar hoje, rapidamente, sobre as duas alianças que Deus fez com o homem. Deus fez duas alianças com o homem. Então, nós chamamos de a velha aliança, que está lá no Velho Testamento, e a nova aliança do Novo Testamento. É necessário que você entenda e compreenda a diferença das duas. É necessário que você saiba que nos dias de hoje nós não vivemos na velha aliança. Nós vivemos na nova aliança. Há uma nova aliança. Então, a própria Bíblia tem lá a sua classificação, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia toda é a palavra de Deus? Sim, mas nem tudo se aplica a você hoje. Porque as coisas que se referem à velha aliança, a Bíblia diz lá em Hebreus que são
passadas, são antiquadas. Mas existe agora um novo tempo. E eu quero trazer isso de uma forma, tentar trazer isso de uma forma muito simples para você. Talvez eu não consiga isso hoje, mas vou continuar pelos domingos afora. Mas lá em 2 Coríntios 3, verso 6, a palavra de Deus diz que o Senhor nos habilitou para sermos ministros do que, irmãos? O que está escrito aí? Ministros de uma nova. Se a Bíblia diz que nós somos agora chamados para viver uma nova aliança, significa que existiu a antiga, mas que agora fomos chamados para essa. E nós precisamos então compreender que há uma nova aliança. Deus fez isso. E ele continua dizendo, não da letra. O que é letra aqui? A lei. Não da lei, mas do Espírito. Por quê? Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, o Espírito vivifica. Então, eu e você precisamos compreender que existe uma velha aliança, uma nova aliança. Um Velho Testamento, um Novo Testamento. O Velho Testamento contém a palavra de Deus? Obviamente que sim. Mas nós precisamos ler o Velho Testamento de uma ótica do Novo. Quantos me percebem? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que, lá em Atos, que ao caminho de Emaús, uma região ali, uma cidade, estavam 2 discípulos caminhando, e Jesus veio ter com eles. E ali começou uma conversa, eles decepcionados porque Jesus tinha morrido, eles achavam que Jesus tinha que assumir o trono, literalmente, expulsar os romanos de lá, estabelecer então a nação de Israel. E Jesus começou a conversar com eles. Mas olha que coisa, deixa eu ler com você. Onde é que está isso? Oh, meu Deus. Quando eu vejo que o tempo está acabando, parece que as palavras ficam mais difíceis. Lucas 24, 27. Aí, olha o que Jesus disse, ou o que a Bíblia diz a respeito desse momento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, diga todos os profetas. O que a Bíblia diz aqui que são todos os profetas? De Gênesis até Malaquias. E o último profeta do Velho Testamento, ele está no Novo, mas é do Velho, que foi João Batista. Jesus falou, olha, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o último foi João Batista. Mas ele diz, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você sabe quando é que o Velho Testamento vai trazer vida para você? Quando você enxergar Jesus lá. Então, para eu ler o Velho Testamento, eu tenho que colocar a ótica da cruz. Eu tenho que olhar com a visão da nova aliança. Porque se eu estou na nova aliança e quero me relacionar com Deus na velha aliança, vai dar problema. Se eu pego o Velho Testamento de forma literal para viver, a gente acabou de ler que isso vai redundar em morte. Por quê? Porque essa é a velha aliança, já passou, não é mais desta forma. Eu preciso considerar, sim, o Velho Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, diz a palavra. Mas nem tudo que está lá aplica para você hoje. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Você agora está debaixo de uma outra aliança. Os paradigmas agora são outros. A forma como Deus olha para você é outra. Antigamente, Deus olhava para a sua justiça natural. Deus olhava para o seu esforço, o seu acerto e o seu erro. Agora Deus olha para você, Ele vê você banhado pelo sangue do seu próprio Filho. Então, Deus não vê a sua iniquidade. Deus não olha para o seu pecado mais. Ele olha para você como um filho amado, perdoado, limpo,
sarado, restaurado, segundo a nova natureza, segundo a nova aliança. Fala para o seu vizinho, Deus olha para você através da nova. Deus sabia a aliança, daria problema? Sim, sabia. Não sabia. O homem. Porque até a lei chegar na vida de alguém, ele se achava perfeito. Mas de repente chegou a lei. A lei é perfeita, porque a lei fala de um Deus. Mas olha o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 8:7. Presta atenção nisso, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha a expressão que ele usa, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o escritor de Hebreus diz que a velha aliança tinha defeito. Qual que era o defeito da velha aliança? O homem. Por quê? Porque o homem não conseguia seguir a lei. O homem não conseguia viver por aquela lei. O homem não conseguia, pelo seu próprio esforço, mudar a si mesmo para chegar num nível de relacionar-se com Deus. Então, irmãos, a lei nos foi dada para nós percebermos que precisamos de Deus. Então, a lei tem um sentido duplo. Eu falei isso domingo passado. É para mostrar quem é Deus e quem é o homem. E para mostrar que o homem é pecador. Então, a lei foi dada para ser quebrada pelo homem. A lei foi dada para mostrar para você que você não é justo. Para mostrar que você é cheio de defeitos. E ele realmente mostra. A lei realmente faz isso. Mas como é que continua o relacionamento com Deus? Era impossível. Então Deus tinha que permitir que animais fossem mortos para cobrir, não é, o pecado ali momentaneamente do homem, para que ele pudesse ser abençoado. Então quem era abençoado no Velho Testamento, na velha lei? Quem obedecia toda a lei ou quem era justificado pelo sangue dos animais por um breve momento? Mas existe agora uma nova lei. E aí no verso 8, aqui de Hebreus 8, ele diz, e de fato, repreendendo-nos, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei, o que, irmãos? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, lá no deserto, né? No dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Diga aí para o seu vizinho, é impossível seguir a aliança da lei. Então, o defeito da lei, na ótica humana, para o homem, era porque a lei não tinha o poder de transformação. Ela não transformava. Ela dizia, não mate, mas não tirava o desejo que você tem de matar o outro. Você sabe, todos nós somos assassinos em série, em potencial. Ah, não, nunca matei ninguém, mas já quis muitas vezes. Jesus falou, se você chamar o irmão de tolo, já está sujeito ao inferno de fogo. Então a lei não resolve o problema do homem. Imagina, a lei diz lá, não adulterarás. Você, esposa, já pensou, o seu marido acorda de manhã, fala, benzinho, ora comigo, que eu estou com a vontade de adulterar, mas ora aí que eu vou perseverar e não vou fazer isso. Você vai ficar feliz? Aí ele volta, ufa, consegui, não adulterei hoje. Olha, foi difícil. Tinha lá a pessoa do meu trabalho, tinha lá a fulana de tal, mas perseverei, não adulterei. A mulher fica feliz ao ouvir isso? A mulher bate palma, oh, parabéns, não adulterou. Não, ela quer que o homem não tenha vontade disso. Com Deus é a mesma coisa.
Não serve para Deus você ser alguém podre por dentro, mas por fora ser bonitinho, penteadinho, cheirosinho. E a lei só faz isso. A lei fala, não toca nisso, não vê aquilo, não pega naquilo outro. Mas por dentro, você quer fazer tudo isso. Essa é a lei. Por isso ela não transforma o homem. Por isso Deus agora fez uma nova aliança. E nessa nova aliança é diferente. Então olha o que diz Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, diga, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Então eu e você éramos esse homem que ficava continuamente tentando agradar a Deus com as nossas ações, tentando ser alguém melhor, tentando ser um marido melhor, tentando ser um cristão melhor, tentando ser mais santo, tentando ser mais justo, mais íntegro, mais obediente à lei. Mas Jesus veio para matar esse homem e nos dar um novo. E esse novo homem que foi nascido no Espírito, ele é íntegro, ele é reto, ele é justo, ele é santo, igualzinho, como diz o goiano mineiro, igualzinho Deus. Essa é a nova aliança. Então a velha aliança só tinha poder de fazer aparências, coisas externas, mas a nova aliança muda o seu interior. Você agora tem uma mudança de dentro para fora. Você agora não fica lutando contra o pecado dia após dia. Você já nasceu no Espírito e quanto mais você entende isso, mais busca ser cheio do Espírito, menos vontade você tem de fazer aquelas coisas. Quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você aproxima, não é, daquilo que é a realidade que Deus tem para você, menos vontade de viver naquele velho homem você terá. Quantos estão entendendo? Falei para o seu irmão, você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza. Essa nova natureza já é justa, já é santa. Pastor, mas eu não vejo isso. Você não vê porque você ainda está vivendo lá na velha aliança. Quanto mais você se enxergar como justo, mais obras de justiça acontecerão na sua vida. Mas vamos lá, na segunda aliança, Deus falou que iria colocar a lei dentro de nós. Hebreus 8:10 diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Lá no verso 15 diz, por isso mesmo Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Então o que Deus fez nessa nova aliança? Na velha aliança estávamos lá nós carnalmente querendo ser bom, querendo ser justo, querendo obedecer à lei, com o coração sincero, com vontade, sim. Mas na nova aliança, Deus colocou a lei dentro de nós. Agora, não foi a lei de Moisés. Foi a lei do Espírito e vida, diz a palavra. Então, quando nós nos tornamos habitação do Espírito, foi quando essa nova aliança se tornou realidade dentro de nós. No dia que Jesus entrou no seu coração, a lei veio na sua mente e no coração. Na mente, porque agora você recebeu a mente de Cristo. Você agora pensa as coisas lá do alto. Você agora medita, no Espírito. Você medita na palavra. Você é atraído pela palavra. E no coração, porque o Senhor você se tornou casa, habitação dele. Então lá na velha aliança as pessoas não tinham isso. Elas não conversavam com Deus igual eu e você conversamos.
Nós somos capazes de fazer uma oração mental, só você e Deus. Na velha aliança isso era impossível. Só ouvia Deus, né, o sumo sacerdote, uma vez no ano, lá dentro do tabernáculo, no lugar santo, né, no santíssimo lugar, e era uma voz audível. Mas agora, esse Deus veio habitar dentro do seu coração. Agora você pode ouvir Jesus em todo o tempo, você pode se relacionar com Ele, você pode estar aqui ouvindo essas palavras e Ele trazendo uma alegria dentro do seu coração e coisas sendo transformadas aí dentro. E agora você não precisa mais fazer aquele esforço todo que fazia antes. Agora o Senhor te transforma dia após dia. Dia após dia, as obras de justiça começam a aparecer na sua vida. Você começa a ser alguém melhor, não porque você fez alguma coisa, mas porque Deus entrou na sua casa. E Ele conquistou você, Ele encheu você de amor, encheu você de graça, de bondade. E agora você vive conforme essa realidade. Quantos podem dizer um amém por isso? Amém. Aleluia. Então, na velha aliança, nós éramos ensinados, Jesus mesmo resumiu, né, a velha aliança, as leis, em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo comentou a lei e falou isso. Isso é a velha aliança, porque você tem que se esforçar em amar a Deus e você tem que esforçar a amar o outro como a você mesmo. Mas depois, na nova aliança, Jesus ensinou algo diferente disso. Vamos ler isso? João 13:34. Olha lá o que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí está igual. Só que agora ele diz: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Na velha aliança, Deus estava falando: olha, você tem que amar os outros como você ama a si mesmo. Ou seja, é na sua condição, é na sua força, é na sua capacidade. Vai fazer isso. Mas aqui na nova aliança, ele diz: você vai amar as pessoas da mesma forma que eu te amei. Então, enquanto lá na velha aliança, nós fazíamos as coisas no nosso entendimento, na nossa capacidade, aqui na nova aliança, eu e você fazemos porque primeiro recebemos. Por que agora eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Porque eu recebi o amor dele. Por que eu posso amar o outro como Jesus me amou? Porque eu recebi dele. Por que eu posso abençoar? Porque eu fui abençoado. Por que eu posso amar? Porque eu fui amado. Por que eu posso dar uma oferta? Porque eu já recebi. Tudo mudou na nossa vida segundo a ótica da nova aliança. Primeiro você experimenta. Primeiro você recebe. E depois você faz. Olha como a ótica mudou. Lá na velha aliança, o primeiro mandamento, o mais importante de todos, era: ame a Deus com toda a sua força. Mas aqui na nova aliança, ele já começa dizendo o seguinte: receba todo o amor de Deus. Então, se eu estou na nova aliança agora e quero relacionar com Deus com base na nova, na velha, eu não vou conseguir. Eu preciso perceber que há essas diferenças. Eu preciso perceber que agora na nova aliança não é na minha própria força. Como é que eu vou amar alguém do jeito que Jesus me amou? Eu vou morrer na cruz por alguém? Eu só posso fazer isso dependendo da lei que já está aqui dentro. O próprio Cristo, o Espírito Santo. Então eu sou cheio do Espírito e consigo amar os irmãos. Eu sou cheio do Espírito e consigo ser fiel à minha esposa. Eu sou cheio do Espírito e consigo fazer todas as leis do Velho Testamento sem meditar nelas, apenas recebendo do Espírito. Porque essa é a nova forma que o Senhor fez para nos ensinar. Aleluia.
irmãos estão tão calados hoje. Será que é o calor? É a concentração, né? Eu pedi para você concentrar. Você está concentrado. Então, na primeira aliança, o que era requerido do homem era o esforço. Mas na nova aliança, o que Deus requer de você é uma experiência, é a fé. O mandamento mais importante hoje é para que você creia no Senhor. E quando nós entendemos, então, a nova aliança, e eu devo ministrar mais sobre isso, nós entendemos que tudo é por causa de Jesus. Tudo é porque Jesus fez. Por que eu posso ser abençoado? Porque Jesus me deu o direito de ser abençoado. Por que eu posso ser salvo? Porque Jesus me deu o direito da salvação. E quando nós voltamos para a Bíblia e lemos sobre o justo, nós precisamos entender que Jesus também foi justo primeiro. O Senhor Jesus era o justo por excelência. Então, semana passada eu ministrei sobre o homem abençoado. Mas hoje eu vou te falar de um homem mais abençoado ainda, é Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para o Velho Testamento e vemos a bênção, podemos entender que quem é aquele homem abençoado era Jesus. Quer ver? Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Jesus foi esse bem-aventurado. Ele não andou no conselho dos ímpios. Ele seguia sempre o Pai. Não se detém no caminho dos pecadores. Jesus nunca pecou. Nunca entrou no caminho da tentação. Nunca aceitou nada disso na vida dele. Então esse era Jesus. Nem se assentou na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quem fez isso? Jesus. Aí no verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é esse? Jesus. Jesus é o homem abençoado. E como é que eu e você recebemos a bênção? Através de Jesus. Ele foi aquela árvore plantada. Mas eu e você, quando estamos nele, Jesus não disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Fruto. Então, quando eu percebo que Jesus é o tudo da minha vida, Ele é o mediador da nova aliança, Ele é o caminho até Deus, Ele é a possibilidade de alguém receber e ser abençoado pelo Pai, então eu fico nele. Então Ele é a árvore lá no Jardim do Éden. Por isso o Velho Testamento está cheio de informações sobre Jesus. E quando você olha para a velha aliança com a lente de Cristo, você então recebe bênção. Porque agora a sua bênção não depende do seu esforço, mas do que Cristo fez naquela cruz do Calvário. Aleluia! Jesus é a árvore da vida. Se você permanece então em Jesus, a sua folha não murcha. Se você permanece em Jesus, você recebe o tudo de Deus. Se você permanece em Jesus, a justiça de Deus, ela é feita, ela é cumprida totalmente na sua vida. Então Jesus é a garantia, é o fundamento de que uma nova aliança foi feita. E hoje nós vamos celebrar isso. Nós queremos celebrar a nossa justiça, não do nosso esforço, mas a justiça de Deus. Quando você ora, você pode ter a certeza que será abençoado. Quando você pede alguma coisa a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Por quê? Porque agora você está numa nova aliança, não depende mais do seu esforço, não depende mais da sua obediência, mas da obediência do justo, o justo e verdadeiro, o fiel, aquele que fez todas as coisas. Ele fez tudo no seu lugar, Ele cumpriu os mandamentos no seu lugar.
Por isso agora você não precisa ficar meditando todos os dias no mandamento. Medita todo dia no Espírito Santo, enche dele, fala com ele, transborda dele. E ele vai te ensinar todas as coisas. Essa é a nova aliança. Não ensinará jamais uns aos outros, porque cada um vai ouvir o Senhor. Ele está aí dentro do seu coração. É muito fácil perceber Jesus. Você fecha os seus olhos e você vai perceber Ele aí dentro. Jesus agora não está num lugar, não está nos ares, não está longe de você, Ele está em você. Por quê? Por causa da nova aliança. Então nós estamos nos dias da nova aliança. Não volta para a velha, continua. Jesus falou, aquele que permanece em mim, permaneça em Jesus. E você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. E a garantia disso foi a cruz. A cruz garantiu o novo tempo. A cruz selou o tempo da nova aliança. A cruz iniciou esse tempo agora, que nós estamos nele. E ele mesmo disse para fazer isso, em memória dele. Então, o dia da ceia, queria que os irmãos que vão servir a ceia, podem vir até aqui. O pessoal do louvor podem subir também. No dia da ceia, não é para você lembrar da velha aliança. Não é para você lembrar que Deus agora instituiu uma lei e que você precisa cumprir todos os mandamentos para então ceiar com Ele. Não. É para você lembrar que Cristo fez isso no seu lugar. E agora Deus olha para você numa nova ótica. Ele olha para você banhado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar por essa palavra. Oh Senhor, revela, Deus, a Tua palavra sobre nós. Traz a revelação, oh Deus, que agora nós estamos numa nova aliança. Traz, oh Deus, a revelação de que agora nós vamos ao Senhor, não pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento, mas através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, nos livra de andarmos na lei, debaixo da maldição da lei. Nos livra de andarmos no nosso mérito próprio, no entendimento próprio, na força humana, na justiça que vem do homem. Nós queremos, ó Deus, andar conforme a Tua palavra. Traz essa revelação, abra os nossos olhos, para nós enxergarmos o sangue do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permaneça sentado, nós vamos distribuir os elementos da ceia. A ceia, ela é